pessoal, voltei para mais um vídeo e hoje a minha intenção é dialogar as obras Angústia do Graciliano Ramos com a HQ Blood, que foi uma das artes mais incríveis que eu já vi numa história em quadrinhos, e também o livro O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que foi uma leitura que eu concluí recentemente. E aí eu trago aqui para vocês também a ediçãozinha anterior da Aleph, eu guardo as duas porque é uma história que realmente mexeu comigo e a gente vai conversar sobre alguns detalhezinhos agora. Antes da gente se atentar à história propriamente, eu queria contextualizar com vocês um aspecto mais afetivo do meu hábito como leitora, para ver também se vocês se identificam, se passam por conflitos semelhantes ou não. Gente, eu, ao longo da minha trajetória, sempre tive dificuldade para ler livros em que a proposta era mais abstrata. Então era algo que me incomodava realmente, não conseguia entender o que o escritor desejava dizer, ou se alguma página tinha um sentido muito aberto e eu ficava martelando aquilo porque eu queria entender antes de prosseguir o livro, e geralmente o comportamento que me acontecia era abandonar a leitura e desistir, né, de realmente insistir numa proposta que não combinava comigo. Só que depois que eu li esse livrinho aqui, muitas coisas começaram a transformar em mim, e isso é muito louco, né? Como a leitura e os personagens que a gente conhece são uma oportunidade pra gente também se reapresentar para nós mesmos. A gente vai reinventando muito da nossa personalidade no contato com o outro, e esse outro também está dentro da literatura. No caso do livro Angústia, tem um personagem aqui, o Luiz, que é alguém que não se sente de forma alguma realizado com a sua carreira profissional. Muito pelo contrário, ele vai se desgastando cada vez mais com esse aparato burocrático o qual ele tem que dar conta diariamente. Mas, num determinado momento do livro, a gente tem a descrição de um hábito do Luiz, que é chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, deitar na rede, no quintal e ler. Isso parece uma coisa banal, só que da maneira como é descrita, não só resgata muito da minha infância, mas também mostra como é o Luiz leitor. E é um personagem que não se incomoda em ler enquanto pega no sono, e aí ele dorme, aí ele acorda e continua lendo. Então a realidade se mistura muito com esse lado mais onírico. Ele não tem uma linearidade. Ele mesmo diz que muitas vezes ele tá tão cansado que ele tem que seguir o ponto final do texto para ver se ele tá entendendo alguma coisa, porque aquilo fica se movimentando na vista dele, né? E eu achei isso sensacional, essa liberdade envolvendo o sentido do texto, e muito mais a literatura relacionada a um gesto de prazer, como algo que pode te relaxar, que pode desanuviar, né, os problemas mais materiais e concretos do nosso dia. E esse livro mesmo, ele se sustenta dessa forma. A narrativa segue um fluxo muito incontrolável. E se você quer se envolver com essa história, você também tem que se desarmar e se desapegar dessa vontade de racionalizar o texto. Então, essa experiência em Angústia foi transformadora em relação ao que eu era como uma leitora mais racional. E eu acho que tem tudo pra gente, numa postura assim, de repente, racionalizar os sentimentos de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me deparei com esse livro aqui, eu percebi que a leitura poderia ser algo muito mais criativo e libertador do que uma minúcia em relação às palavras, e que a gente pode permitir que um lado nosso desconhecido também nos traga respostas que talvez o consciente não seja capaz de dar conta no dia a dia. Vou dar outro exemplo para vocês. Com a HQ Blood, o roteirista, ele explica pra gente no início que ele simplesmente se permitiu escrever essa história sem grandes alicerces narrativos. Ele foi dando voz a uma série de elementos que existiam nele, mas que ele nem sabia muito bem como concretizar. Então ele preferiu usar a arte como uma forma de
expressão de entranhas que até ele, sobre ele próprio, não tinha domínio. E é uma HQ que passa exatamente essa sensação do desconhecido, do tortuoso, do incontrolável, mas que, mesmo com todas essas trajetórias, é capaz de emocionar. E eu fiquei me perguntando por que que algo tão desconexo em vários momentos, faz com que o meu corpo se arrepie. Por que que eu me sinto conectada e com vontade de chegar até o fim dessa narrativa? O que me aproxima desses personagens tão caóticos? E no fim das contas, eu me vi pensando que esse caos, né, capaz de dar voz ao mistério, está dentro de nós e nos significa, nos simboliza muito mais do que uma suposta coesão que a gente insiste em vender e investir tanto nas redes sociais como para nós mesmos. A gente deseja ser pessoas sempre muito coerentes, sendo que a gente descarta um elemento básico da nossa vivência, que é a instabilidade. Nós, por mais que desejemos, né, sermos pessoas corretas e pessoas que acertam sempre, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas inseguranças e a gente trata esse elemento mais sombrio de uma forma trágica praticamente, como se fosse algo que a gente devesse silenciar, não mostrar para as pessoas porque é um lado mais desprezível da nossa natureza. Quando acredito eu que se a gente tivesse mais habilidade e honestidade para dividir isso com as pessoas, talvez nós tivéssemos mais também afinidade em interagir com o outro a partir dessa linha de insegurança, instabilidade e fragilidade. Se eu mostro aquilo que me compõe de um lado que não é tão bonito e tão coeso, eu também sou capaz de reconhecer que o outro guarda esse quartinho em si. E nós, a partir dessa linguagem do outro que não é perfeito, a gente seria mais disposto a respeitar aquilo que não traz respostas, mas sim perguntas. A partir do momento em que eu comecei a me libertar mais para ler textos que não são completamente dominados, acredito que nenhum é completamente, mas que traz uma sensação maior de clareza, eu me vi também lidando melhor com o conflito dos outros. E quando uma pessoa de repente não faz aquilo que eu espero, tá tudo bem, né? Porque afinal de contas, a gente gasta muito da nossa disposição criando expectativas sobre a coesão do outro. E aí a gente tem duas grandes fantasias. A primeira é a expectativa, por meio daquilo que eu me construí, eu acredito que eu posso projetar no outro, e também a questão de esperar que o outro corresponda com algo que eu estou supondo ser o melhor. Como é que dentro de toda essa instabilidade que nos narra, eu vou supor que o outro me traga um final fechado, sendo que as nossas narrativas são tão plurais, são tão abstratas, né? As nossas ações cotidianas são tão difíceis de nortear. Aqui nessa HQ também a gente tem um personagem que ele se vê em momentos diferentes da vida vivendo ações e momentos muito semelhantes. Então eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes, né, a gente se depara com episódios da nossa trajetória que são muito parecidos com o que já aconteceu no passado. E para nossa surpresa, a gente não faz diferente. Tantas são as vezes em que a gente age de forma muito parecida com aquilo que foi considerado um erro lá atrás. E isso só mostra não uma ignorância do ser humano, mas uma dificuldade de se aparar, uma dificuldade de se compreender, uma dificuldade de se perdoar. Se a gente lidasse mais de forma visceral com os nossos defeitos e com todo esse universo que a gente abafa todos os dias, talvez quando a vida se mostrasse de uma forma cíclica, a gente pudesse reconhecer melhor aquilo que não coube tão bem naquela versão e que pode vir a caber de uma forma mais delicada num outro momento da nossa vida. E tudo isso, gente, mostra como cada momento que a gente
se tece, que a gente se costura, dialoga com os livros que a gente está disposto a ler. A nossa personalidade, ela é muito variável, ela vai se moldando, ela vai se aperfeiçoando, e os livros, eles estão ali acompanhando as nossas vozes de acordo com aquilo que dentro desse desconhecido é solicitado. Quantas vezes a gente pega um livro sem saber muito bem por que a gente está com vontade de ler, mas aquele livro diz e traduz sentimentos que a gente não soube ainda materializar, porque esse desconhecido é capaz de fato de atrair algo que a gente precisa encontrar meios de expressar. E tudo isso também faz com que eu pense muito sobre a questão da poesia. Muita gente diz ter dificuldade de ler poesia e eu acredito que pode ter uma relação com esse ponto, essa questão, essa reflexão, porque a poesia, ela não traz exatamente um desfecho, mas ela é muito mais capaz de trazer sensações. Várias vezes eu acabo de ler uma poesia e eu não entendi metade das estrofes, mas eu tô arrepiada, eu tô emocionada, eu me sinto mais forte, mais empoderada. Então eu acho que é nesse momento que aquilo que o texto aberto, plural, diversificado, misterioso tá me oferecendo, ele não tá dialogando com o meu lado consciente, que eu suponho dominar, mas com elementos de mim, com elementos da minha trajetória que estão aqui e que me compõem, que me significam, mas que eu ainda não sou plenamente capaz de trazer à tona, e talvez nunca seja. E é isso o que nos faz ser pessoas encantadoras. A gente se encanta com o mistério do outro, a gente se encanta com o silêncio do outro. É aí que torna o olhar algo precioso, porque quando você olha para uma pessoa, você é capaz de sentir determinadas sensações e afetividades que o outro tá te oferecendo, talvez sem nem saber que aquilo tá emergindo num lugar tão íntimo, né, como o olhar. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês a respeito da nossa instabilidade e da nossa suposta coesão que a gente tanto insiste, mas que na verdade pode ser só uma fantasia e que só nos distancia mais daquilo que a gente pode ser de verdade para o outro, como uma proposta de tolerância. Porque se eu sou tão cheia de influências, se eu sou uma pessoa que pode agir de maneiras tão diferentes em cada momento da vida, seja de forma consciente ou por vozes que falam em mim, mas que eu ainda não sei reconhecê-las, o outro também pode. E por que é que eu espero tanto a perfeição do outro se eu mesma não consigo garanti-la? Ao invés de insistir que o outro erra e apontar o dedo em relação às dificuldades que esse outro tem, eu posso olhar para mim e me aproximar desse desconhecido que me configura. E mais ainda, quando eu me aproximo, eu me responsabilizo por isso. Quando a gente reconhece que nós somos seres humanos de vitrais, assim, né? Que a gente tem várias cores que nos constituem, eu estou mais próxima de entender que esses sentimentos existem. Se eu percebo que eu tenho coisas boas e coisas ruins, eu me torno realmente responsável por aquilo que eu faço por mim e pelo outro, porque eu tenho contato. E é esse contato com os sentimentos, sejam eles quais forem, que é e simboliza a minha permanência, a minha eternidade. E é isso que eu queria passar para vocês de alguma forma. Como a literatura, ela não trazendo finais fechados, ela nos possibilita pensar que nós, afinal, não somos esse todo também fechado. Reconhecer isso faz com que a gente conviva com a nossa humanidade de uma forma mais honesta. E para terminar, eu queria falar sobre O Homem do Castelo Alto, que é um livro que traz essa premissa, né, muito bem definida, de uma Alemanha que venceu a Segunda Guerra Mundial e quais seriam as consequências do mundo a partir disso. Até aí, maravilha, tudo muito incrível. Só que a partir do momento em que a gente tem vários episódios indecifráveis e um final aberto, a gente passa a se perguntar, peraí, mas será que eu perdi uma parte da história? Será que eu não sou inteligente o suficiente para compreender o que esse escritor está dizendo? E aí
a gente para e pensa, vamos aproveitar a experiência do livro, vamos aproveitar aquilo que a gente consegue fazer dele presente no nosso dia, no nosso olhar, nas nossas palavras. E se algum sentido tá passando, se alguma percepção não foi suficiente, tá tudo bem, sabe? Porque da mesma forma, quando a gente se relaciona com alguém, a gente não vai ter todos os sentidos prontos. Por que a gente espera isso do conhecimento? Por que a gente espera isso da sabedoria? No fim, é um privilégio não ter respostas. Num mundo em que tudo é feito de prescrição, fórmula, receita, diagnóstico, rótulo, não ter respostas é uma proposta, um convite para se aproximar, para tocar um pouquinho mais da liberdade. Ser livre, será que não é reconhecer as lacunas? Ser livre, será que não é reconhecer a nossa imprecisão e estar disposto a se responsabilizar por ela também? Então eu queria deixar essa proposta para vocês, essa reflexão. Não sei se faz sentido na caminhada, mas tomara que sim, e que vocês se aproximem da poesia como uma forma de reconhecer as sensações que estão aí dentro, mas que muitas vezes a gente não dá voz por medo de não ter coesão. Obrigada, gente, pela companhia, obrigada pelo carinho de sempre de vocês e a gente continua.